Olá, boa noite. Nós somos do Ministério o Evangelho da Sabedoria. E antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam no canal e cliquem no sino para receber as notificações. A palavra de hoje é um chamado aos pais para que eles disciplinem os seus filhos e a si próprios no caminho do conhecimento. Porque os filhos muitas vezes são rebeldes, na maioria delas, por conta da fraqueza dos pais em discipliná-los. Deus já havia dito em Provérbios que aqueles que têm filhos não devem temer castigá-los, fustigá-los com a vara, ou seja, dar corretivos. Só que hoje em dia, as pessoas estão deixando os filhos fazerem o que querem e, quando erram, são incapazes de corrigi-los e, assim, deixam que um ciclo de vícios se perpetue, porque erra-se hoje, não se corrige, amanhã erra-se de novo, e daqui a pouco essa criança se torna um marginal, um bandido, uma pessoa praticamente perdida. E aí as pessoas, quando isso ocorre, as pessoas começam a se questionar e dizer: por que comigo, Deus? Ocorre exatamente porque as pessoas mesmas não quiseram tratar os problemas quando eles surgiram na hora. O filho faz algo de errado na escola e, ao invés de repreendê-lo, acaba por passar a mão na cabeça dele. Ao invés de obrigá-lo a fazer o que é certo, o permite praticar aquilo que é errado e ainda o louva por isso. Como pode querer, então, que no futuro teu filho seja honesto e digno, se no começo da vida dele você não o ensinou e o castigou para que ele escolhesse o bom caminho? Por isso mesmo, esta palavra é um chamamento às práticas educativas antigas, que sempre deram bons resultados, porque nunca um pai que ama o seu filho o matou por ter batido nele. Uma chinelada, uma varada, isso não mata ninguém, mas isso disciplina. E digo ainda que fazer isso dará a vida ao seu filho, a verdadeira vida, uma vida digna. E não uma vida de crimes, uma vida de perdas de tempo, uma vida desregrada. Não chorem quando, no futuro, caso não ouvirem as palavras da sabedoria, as coisas desandarem. Não fique chorando, porque é culpa dos seus próprios atos e escolhas hoje que o seu futuro se torna amanhã. Os seus atos hoje, a sua indisciplina, a sua falta de comprometimento para com seus filhos, isso trará problemas no futuro. E quando estes problemas se efetivarem, não chore, porque você mesmo é que os criou. Não acuse a Deus dos seus delitos, porque você mesmo é culpado. E muito menos se refugie na culpabilização do próprio demônio, porque embora o demônio possa tentar as pessoas, são as pessoas mesmas que praticam os atos perversos. E assim fica evidente que o fato de você não acompanhar o seu filho na escola, o fato de você não o discipliná-lo a agir bem diante de seus professores, a buscar o conhecimento, a estudar, a vencer as suas próprias limitações e ao mesmo tempo dar o exemplo da mesma coisa, ou seja, você também estudar, você também buscar o conhecimento e assim concretizar
um ciclo de virtudes que ocorrerá hoje uma virtude, amanhã uma virtude, e assim sucessivamente, até que os frutos dessa virtude apareçam e a alegria se torne concreta, efetiva. Aí sim você estará construindo um bom futuro para ti mesmo e para teu filho. Aí sim as bênçãos de Deus sobre você estará. Sabendo que as bênçãos de Deus concernentes a este mundo são conquistadas com boas atitudes, e as bênçãos superiores da vida eterna são conquistadas com a graça de Deus, são ganhadas pela graça de Deus e são perpetuadas pela santidade e pela obediência a Cristo. E a santidade começa dentro de nós e dentro de nossas próprias casas, quando tomamos a atitude de bem agirmos em tudo que fizermos, ainda mais quando se trata da criação dos filhos. Não chorem, digo novamente, não chorem, porque se vocês causaram seus males, é possível ainda recuperar e gerar o bem, porque enquanto há vida há esperança. É preciso não desesperar-se e crer que é possível vencer as limitações e superar as adversidades passadas. Creia, pois, que é possível vencer, e você, desta forma, vencerá. Mas lembre que esta crença não deve ser puramente mental, mas prática. É uma crença que se dá na prática. Se você quer corrigir os seus filhos, comece então a discipliná-los, a castigá-los. Comece então a tirar aquilo que eles gostam, para que eles façam o que eles devem fazer, a treinar os seus filhos, a dar a eles aquilo que eles precisam e não aquilo que eles querem. Porque os filhos não nos foram dados para darmos a eles o que eles querem, mas sim darmos a eles o que eles precisam para que se tornem pessoas completas. A partir daí, outro ponto da sabedoria divina, da educação antiga, se revela. Os filhos querem muitas coisas, mas não compete a você dar a eles. Você tem que dar aquilo que eles precisam. Se você puder, dê estudo. Se você puder, dê uma boa escola. Se você puder, compre livros. Essas coisas você deve dar a eles. Oportunidades. Mas se eles querem um brinquedo caríssimo, não dê a eles. Se eles querem videogames caríssimos, não dê a eles. Dê a oportunidade para que eles conquistem essas coisas. Mande ele lá lavar o quintal. Mande ele lavar o carro. Mande ele lavar a louça. Mande ele fazer alguma coisa para que ele mereça. Assim, aos poucos, ele adquirirá o senso de que as coisas desta vida são conquistadas com esforço e entenderão o valor do seu próprio trabalho. Este é um dos pontos, um dos pequeninos pontos. Para outros, leia o livro de Provérbios e pratique. Aos poucos, certamente, seus filhos vão melhorar. No entanto, se permanecer passando a mão na cabeça de seus filhos xingam seus professores nas escolas e você não faz nada, acha que o professor que está errado, seu filho será um marginal. Sua família, no futuro, possivelmente, ficará em frangalhos. Porque começa assim, pequenas atitudes negativas que são sementes para desgraças terríveis. Não apenas para aquelas que concernem as coisas externas à família, mas também internas, quando as pessoas começam a destruir-se a si próprias nas drogas, ou ainda agir mal, de modo a não buscar realizar as suas possibilidades e a partir daí se frustrar e quem sabe ainda cair
numa depressão terrível. Todas estas coisas estão interligadas e quando elas se efetivam, as pessoas não sabem o porquê ocorreram, mas ocorreram porque elas plantaram tais coisas no passado. Só que elas não lembram as negatividades que praticaram, as sementes malignas que plantaram e regaram ao longo de suas vidas. Mas a sabedoria de Deus hoje chega até você e te chama a pensar, a refletir e a buscar o conhecimento, para que a partir deste conhecimento, não teórico, mas prático, aos poucos a libertação ocorra e a sua mente suba aos patamares superiores e consiga discernir as coisas, de modo que então suas atitudes sejam pautadas não na ignorância, não nas boas sensações, porque muitas das vezes os pais, ao invés de gerarem as sensações ruins, ou se colocarem em uma situação de tensão quando é necessário, deixam passar e assim não corrigem o filho, não brigam com o filho, não batem no filho, não falam mal, ou seja, não disciplinam. Falar mal no sentido de dizer: você está errado, você tem que se corrigir, você será disciplinado, ficará de castigo. As pessoas não querem se indispor com as outras e assim elas perpetuam os vícios e as vicissitudes que nada trazem de bom nem para elas e nem para as pessoas que dependem, que precisam desta repreensão. Por isso mesmo, reflita sobre isso. Não seja a causa da destruição de seus filhos. Antes, seja a causa da sua elevação. Ouçam a palavra de Cristo, porque ela ensina todas as coisas e bem ensina tudo que concerne a vida e a piedade. Busque então a sabedoria. Leia livros sobre educação. Leia livros sobre o conhecimento, sobre a leitura. Busque entender as coisas, como a mente das pessoas funciona. Aprenda como se pode disciplinar alguém. Busque este conhecimento e aplique. E antes de tudo, peça ajuda a Deus, se arrependendo de seus erros e buscando o supremo bem. Porque o bem supremo está em todas as coisas, na comida que você come, no ar que você respira, em cada impulso elétrico que faz o seu coração bater. Em todas estas coisas está o supremo bem. E é necessário percebê-lo e ouvir as suas palavras que são ditas através de todos, porque a sabedoria clama em todos os lugares, e está em todas as esquinas, e busca elevar os homens à sabedoria, tirando-os da ignorância. Mas quem ouve, quem dá ouvidos à voz de Deus, são poucos os que ouvem a sabedoria. E por isso mesmo são poucos os que se desviam nos caminhos tortuosos e negativos que causam tantos problemas. Hoje a sabedoria clamou nos seus ouvidos, e a palavra de Deus subiu ao seu entendimento, e cabe a você tomar a decisão de seguir ou não, de recusar ou aceitar, de negar ou dar ouvidos à palavra da verdade. Se inscrevam no canal O Evangelho da Sabedoria. Apertem no sino para receberem outras notificações. E compartilhem com mais pessoas, para que mais gente possa pensar sobre essas palavras e entender que elas mesmas precisam mudar, precisam educar os seus filhos. E não ficar culpando a Deus pelos problemas, ou ainda culpando o diabo por conta da rebeldia dos filhos, quando na verdade foram elas mesmas que foram negligentes com suas atitudes, foram negligentes para com sua própria família. Pensem sobre isso e busquem a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação.